Outra questão que eu queria levantar é sobre os transtornos. Muitas pessoas me perguntam o que são transtornos de aprendizagem, né? O que os diferencia da simples dificuldade de aprendizagem? Muitas crianças têm dificuldade simples de aprendizagem, que procuram por um profissional da aula particular, um reforço escolar, já conseguem sanar essa dificuldade. Outros não. Outros têm dificuldades que se prolongam, né? Às vezes é um filho que você estudou ali com ele a matéria, ele está sabendo, mas chega na hora da prova, ele tira 0, ele não consegue fazer nada. Então a gente pode começar a avaliar um possível transtorno aí da aprendizagem, né? Então os transtornos, eles não são doenças, e por não serem doenças, eles não têm cura. Tem alguns transtornos que os médicos dão um laudo e encaminham uma medicação conjunta para ajudar, ou seja, no processo de concentração, ou no sono, ou em alguma área específica que aquela criança necessite de um medicamento. E o medicamento, ele vem para somar, né? Uma criança, ela não tem simplesmente que ter um laudo e um medicamento e pronto, acabou, ela vai melhorar. Não. Ela precisa de ter uma terapia, ela precisa de ter um acompanhamento psicopedagógico, psicológico, às vezes de um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional. Então, eu falo que o trabalho do psicopedagogo é um trabalho multidisciplinar, ele envolve várias áreas, né? A gente não trabalha separado, sozinhos, mas a gente trabalha em conjunto com outros profissionais, ou seja, para intervir ou para levantar um diagnóstico de uma criança, né? Porque como os transtornos de aprendizagem às vezes se misturam nos pontos, né? Nos sintomas, no que a criança apresenta e tudo, eles às vezes se confundem ou entram em comorbidades que a gente fala, né? Que a gente tem aí, às vezes, uma criança que foi diagnosticada com dislexia e depois faz uma outra avaliação e é diagnosticada também com TDA, transtorno de déficit de atenção. Então, assim, às vezes a gente encontra esses fatores comórbidos, né, conjuntos um com o outro. Então, por isso é importante sempre estarem levando seus filhos, retornando ao médico, né, reavaliando medicação, reavaliando o diagnóstico, para que essa criança, para minimizar, digamos assim, os efeitos na parte principalmente emocional e psicológica dessa criança, né? Temos aí transtornos como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, que altera a atenção da criança, né? A parte atencional, gerando às vezes uma desatenção excessiva, talvez às vezes conjunta com uma hiperatividade ou não. A gente tem outros tipos de transtorno, né? Como a dislexia, que altera a parte da leitura, né, da criança, altera também processamento fonológico e a memória curta, a gente diz a memória de trabalho. A gente tem a disgrafia, que altera na escrita, temos a desortografia, que altera na ortografia, né, na parte fonética, a ligação do som, né, da letra com a escrita da letra. A gente tem aí também a descalculia, que é uma disfunção, uma dificuldade nos cálculos, nos números. A gente tem aí também o autismo, que é uma, né, disfunção do neurodesenvolvimento, umas alterações, com alterações no comportamento, na comunicação, na interação social dessa criança. E a gente tem atraso de desenvolvimento também, né? Eu atendo crianças que têm hematomas cerebrais, né? Então, assim, mas todas as pessoas podem aprender. É isso que tem que ficar marcado. Cada um tem sua forma de aprender. Não é uma regra geral, porque ele é TDAH, que ele só aprende dessa forma. Não. Né? O psicopedagogo entra aí para avaliar essa criança com TDAH dentro, né, do laudo, dentro dos pontos a serem trabalhados, o que precisa ser vencido ou não, o que é melhor para aquela criança diagnosticada com esse tipo de transtorno, qual a melhor forma de intervir para que a aprendizagem aconteça no seu tempo, sem causar problemas na autoestima dessa criança, sem causar problemas psicológicos maiores, né? Eu digo que nós pais lidamos com tantos problemas psicológicos que poderiam ter sido evitados, né? E não é proteger a nossa criança, mas ajudá-la a se encontrar e fluir melhor como um profissional, como um pai de família, né? Como uma pessoa que consegue aprender e só precisa se encontrar, né? Então a gente tem aí
esses transtornos, sim, que precisam ser trabalhados, precisam ser diagnosticados, precisam às vezes ser medicados, né? Tem muitos pais que impedem que a criança tome o medicamento e isso não é o correto, né? Às vezes o medicamento faz sim, pode gerar algum mal, ou uma anemia, ou uma falta de sono, mas a gente tem que perceber se esse medicamento está sendo bem dosado, se está sendo utilizado de forma correta e não simplesmente retirar o medicamento e não voltar ao médico, né? Então a gente precisa dessa reavaliação. E em trabalho conjunto, multidisciplinar, multiprofissional, a gente vai somando forças e ajudando para que essa criança, esse adolescente, supere suas dificuldades. No caso dos adultos, a gente faz uma orientação, né? Alguns adultos a gente até intervém com algumas atividades. Mais no mais, a gente faz algumas orientações, esclarece algumas dúvidas, né? Porque o adulto às vezes já está ali no seu trabalho, na sua empresa, já está numa área específica que ele gosta de fazer, ele faz bem, então ele precisa dessa orientação para até mesmo ajudar os seus filhos, né? Então procure ajuda, procure um profissional habilitado, uma pessoa que vai te receber, que vai tirar as suas dúvidas, né? Fale tudo que você precisa falar, porque às vezes um profissional não vai perguntar sobre tudo. Então, assim, uma criança que nasceu prematuramente, que faltou oxigênio, que teve alguns problemas motores, que não falou no tempo certo, são crianças que possivelmente podem ter transtornos de aprendizagem, né, que às vezes não foram detectados aos 3, 4, 5 anos, mas quando começar o processo da alfabetização a gente pode ver a presença deles. Então, assim, por isso que muitos pais têm me procurado, Luíse, agora que ele começou no primeiro ano é que a gente foi descobrir, né, que ele tem um problema. Então, assim, porque ele não desenvolveu como os outros alunos. E é mais ou menos assim que funciona mesmo. Quanto antes a gente diagnosticar, quanto antes a gente começar a trabalhar com essa criança, melhor. Infelizmente, às vezes a gente só consegue detectar esses problemas mais pra frente. E aí, às vezes, tem sintomas, tem coisas que a gente não consegue reverter, né? Principalmente, por exemplo, às vezes em casos de autismo, a interação social que muitos profissionais trabalham, né, desde pequenininho com as crianças, se eles são diagnosticados lá na frente é muito mais difícil, né, até mesmo no processo de aprendizagem. Então, assim, fica essa dica, todas as pessoas podem aprender, cada uma no seu tempo. Se você tem um filho ou alguém que não consegue aprender de forma nenhuma, você já investiu em método de ensino, às vezes em escola, trocou de escola, de profissional, aula particular, aula de reforço, essa criança não aprende, ou às vezes pode ter uma superdotação, tá lá na frente, você não sabe o que faz, né? Porque nós temos aí crianças que já estão à frente de outras crianças da sua sala e às vezes os pais querem que adiante a criança naquele processo, né? Ah, meu filho já consegue ler, escrever, interpretar e ele está ainda no primeiro ano, ele tinha que estar no segundo ou terceiro ano. Não é bem assim que funciona, né? Essa avaliação é feita em todos os aspectos. Às vezes sua criança já consegue ler, falar, interpretar, é um excelente aluno, mas tem outras fases do desenvolvimento que ela ainda não venceu e que está dentro da idade dela. Então a gente precisa ser cauteloso, né? Obedecer e respeitar os limites da idade série, né? Observar isso, porque esse tem sido um grande problema. Eu tenho atendido muitos alunos também que estão às vezes no segundo ano e deveriam estar no primeiro, e as dificuldades que eles enfrentam é justamente por conta disso. E às vezes o pai acha bonitinho, né? Vamos acelerar a criança, é só um ano e tudo. Aí chega lá no sexto ano, a criança começa com problemas de aprendizagem, não quer mais estudar, tá cansada. Então vamos respeitar o tempo da criança, vamos utilizar a educação infantil para desenvolvimento da coordenação motora grossa. Porque uma criança bem desenvolvida, ela vai chegar no meio do jardim 2, no primeiro ano, e a gente já vai fluir a sua alfabetização de forma automática, né? Ela não vai ter problemas de coordenação motora fina e nem outros entraves que às vezes a gente, atropelando esse processo da educação, a gente causa nos nossos filhos sem perceber, né? Então vamos deixar nossos filhos descobrir a vida, plantar, descobrir como as coisas acontecem, andar de bicicleta, ralar o joelho, levar eles no parquinho, para que eles possam ter um desenvolvimento sadio. Infelizmente hoje a nossa cultura, o nosso jeito de viver nos impede os nossos filhos de terem
uma criação como foi a nossa, né? Mais livre de descobertas, de desenvolvimento mesmo motor e corporal. Então nós pais precisamos propiciar isso aos nossos filhos. Grandes problemas têm sido advindos de excesso de uso de tablet, de internet, né? A gente sabe disso hoje, problemas atencionais, crianças com problema de desatenção na escola, por causa de videogame excessivo, de falta de rotina. Então vamos ficar mais atentos nisso como pais e investir na vida dos nossos filhos, ok? Precisando de mais qualquer coisa, alguma dúvida, alguma orientação, entre em contato, né? O que eu puder fazer por cada um de vocês eu farei, e vou ver se eu gravo mais vídeos, né? Porque tem sido um pedido de várias pessoas e eu vejo que às vezes eu sempre repito as mesmas coisas, né? Porque são os mesmos questionamentos. Mas fique tranquilo que sua criança vai aprender, procure bons profissionais e a ajuda de Deus em primeiro lugar, né? Eu falo que assim, o amor é o que conta mais na vida dessas crianças, né? Nós como pais precisamos amá-las em primeiro lugar, entender, né? Não impedi-las de crescer, não assim protegê-las em excesso, mas amar, né? Incentivar, ajudar, gastar tempo com os nossos filhos, que às vezes também as dificuldades de aprendizagem vêm, os problemas vêm porque está faltando tempo nosso com os nossos pequenos, beleza? Deixa eu lá dar atenção para a turminha que eles estão chegando da escola. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!